para fazer para a gente uma harmonização inicial, para a gente dar continuidade. Queridos buscadores da luz, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar então essa harmonização, lembrando-nos da nossa origem, do Eu Sou. Para isso, vamos assumir o corpo consciente, sentado com as pernas descruzadas, os pés apoiando os chãos e as mãos sobre as coxas. Se quiserem manter os olhos fechados, podem. Se preferirem abertos, também não tem nenhuma interferência, apenas que algumas pessoas preferem ficar com os olhos fechados para utilizar o olho da terceira visão. E vamos fazer 4 ciclos da respiração quaternária, respiração essa orientada para que a raça ariana possa cumprir a sua missão. Vamos fazer então uma inspiração. No momento que estivermos fazendo essa inspiração, nós percebemos o prana adentrando todo o nosso corpo, o oxigênio também penetrando através das nossas narinas, perpassando os pulmões, indo até o coração e se distribuindo por todos os nossos sistemas, nossos órgãos, nossas células, nossos átomos. E ao mesmo tempo, nós vamos nos conectar com o nosso coração, buscando desse coração toda a amorosidade, toda a ternura e toda a boa vontade, porque ao expirar, nós vamos fazer com que essas qualidades específicas do coração, conhecidas como qualidades morais, se dissemine através do nosso grupo para toda a humanidade e para todo o planeta. Vamos então inspirar, expirar, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Uma vez mais, inspiramos e expiramos. Percebemos então que a cada inspiração e expiração, nossas ondas cerebrais vão diminuindo de frequência, nossa mente vai se pacificando, as nossas emoções serenando, e o nosso corpo físico mantendo-se consciente de todo o processo que iremos agora realizar. Damos outra inspiração e sinta seu corpo e sua presença
plena em você mesmo, deixando ir todas as preocupações e todas as tensões. Ao se sentirem prontos, podemos abrir os nossos olhos e retornarmos ao nível de consciência exterior com a nossa mente aberta, pronta a receber os novos ensinamentos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aurora. Obrigado pela iniciar esses trabalhos. Aqueles que quiserem podem abrir suas câmeras. Nós vamos continuar, na verdade, no slide que paramos. No último encontro nosso, nós chegamos a falar sobre, basicamente, falamos bem sobre o grupo, o trabalho grupal e a meditação grupal, né? Falamos da importância da meditação, falamos que a potência da meditação grupal e falamos também da organização crescente que todos os estudantes, servidores e homens de boa vontade têm manifestado e dado um passo para que realmente os trabalhos sejam feitos de forma altruísta, não voltada para a pessoa em si, mas principalmente para os trabalhos que envolvem população maior, né? Um grupo maior de pessoas e cada vez mais ampliando esse grupo. Não só o pequeno grupo, que é o nosso, mas um grupo maior que trabalha junto à hierarquia e aos seres de luz e toda a humanidade, consequentemente. Falamos também sobre a orientação de uma meditação diária pessoal, né, individual, na verdade, e uma grupal. Chegamos a citar para todos nós que temos alguma frequência de meditações grupais, principalmente aos domingos e às quintas-feiras. E nesse processo de trabalho grupal, nós chegamos a falar também sobre. Começamos a falar, esse foi o último slide, só a figura que está diferente, mas que para que seja realmente efetivo e tenha a sua eficácia melhor o trabalho grupal, nós precisamos conhecer os nossos corpos, porque assim, o conhecendo, purificando, ele tem o melhor trabalho, o melhor resultado, vamos dizer assim. Então, eu vou ler esses dois slides que já foram falados na última aula, e no próximo terceiro eu peço que alguém compartilhe conosco. Então, o estado do corpo e seu conteúdo devem ser conhecidos. Sua relação com as almas dos membros deve ser devidamente considerada, pois tudo está em formação grupal. Um minuto, pessoal, estou sozinho em casa. Aí do lado vocês podem perceber que tem uma representação, né, do humano em 5 pontas, né, uma estrela de 5 pontas, é, é o homem vitruviano, que foi representado por Leonardo da Vinci, né, a Idade Média, basicamente. E hoje nós percebemos, né, que ele já tinha uma compreensão desse ser completo que é o ser humano, aqui manifestando, né, através dos seus chakras principais alinhados e buscando realmente esta completude que é o corpo humano. Então, seguindo o próximo slide, a meditação, portanto, deve estar de acordo com o grupo designado, pois quando o indivíduo medita, ele não só entra em contato com a sua alma própria, mas também com a alma do grupo, e por meio desse grupo, com o mestre com o qual está vinculado. Embora a eficácia da meditação dependa do trabalho que está sendo feito ocultamente e de acordo com a lei.
Então, o significado da meditação grupal ainda é pouco compreendido, mas recomendamos que estudem de forma inteligente as ideias acima. Então, nós fechamos a última aula, né, concluindo a meditação e a importância do indivíduo nesse processo. Esse próximo slide, aí nós podemos começar a aula de hoje. Alguém se habilita? Posso ler. O que é a grande invocação? A técnica invocativa a que, a que já nós referimos é uma técnica individual de contato, mas quando usada em grupo e com objetivos nobres e cooperativos, torna-se o poder mais formidável nas mãos dos seres humanos para produzir unidade espiritual e síntese, as duas grandes metas de Aquário. A grande invocação dada pelo Cristo à humanidade, através do mestre Djavalcum e Alice Bailey, veio à consciência pública em abril de 1945. Foi traduzida para cerca de 75 idiomas e dialetos e distribuída por todo o mundo. Bom, aí só está dizendo o que é a grande invocação, né? Explicando que é como se fosse uma oração, né? Mas é uma oração que é uma invocação de, como é que eu vou dizer? É uma invocação de luz, amor e poder, né? Que são necessários estarem ancorados aqui no planeta, né? Na preparação para a vinda do Cristo. E ela pode ser usada individualmente e pode ser usada grupalmente. E ela tem sido muito usada grupalmente porque aumenta a potencialidade da invocação feita grupalmente, né? Então, é isso daí. Ok, Edith, obrigado. Então, nós estamos na sétima aula de uma parte que foi dividida em sessões para a melhor compreensão, e a gente lembra que nós já falamos sobre a grande invocação, falamos sobre invocação e sobre evocação. Só que hoje, nesse slide aqui, nesse tema da aula, ele volta em um ponto de como é a compreensão após os nossos estudos, pois nós já conhecemos um pouco mais sobre a formação do ser humano, né? Como que as energias elas são invocadas por nós. Sabemos que elas têm uma relação importante com o trabalho que é feito hoje, com o plano, né, que nós estudamos, e que essa é uma das grandes ferramentas, as principais ferramentas de poder que nós temos hoje para fazer esse alinhamento com o grupo interno, com a humanidade como um todo e com as energias que nós invocamos para o desenvolvimento nosso, não só nosso, mas também de toda a humanidade. Então, nesse slide, depois de nossa compreensão, ele amplifica um pouco mais a nossa observação. Ao fazermos a grande invocação a partir de agora, desses estudos, nós temos, né, a compreensão dessa ferramenta como é utilizada por todos a partir de 1945 e principalmente nos tempos atuais. E se alguém quiser comentar algo, fique à vontade, mas realmente este é o principal ponto abordado. Seguindo com o mesmo tema, se alguém quiser compartilhar, ler, Posso ler? pode sim, olha, por favor.
A grande invocação é um instrumento de poder para ajudar o plano de Deus a ter plena expressão na Terra. Usá-la é um ato de serviço à humanidade e ao Cristo. Ela expressa certas verdades essenciais que todos os homens aceitam inata e normalmente. Que existe uma inteligência básica a quem damos o nome de Deus. Que existe um plano divino evolutivo no universo, cujo poder motivador é o amor. Que uma grande individualidade, chamada Cristo pelos cristãos, o instrutor do mundo, veio à Terra e personificou esse amor para que pudéssemos compreender que o amor e a inteligência são efeitos do propósito, da vontade e do plano de Deus. Muitas religiões creem em um instrutor mundial, conhecido pelos nomes tais como Senhor Maitreya, Imam Mahdi e o Messias. Certo. Bom, bem, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa grande invocação, né? Hoje que ela me chega assim, já há algum tempo eu pedi para você, para mim estar lendo ela particularmente, né, Adalto? Sim, é Eu verdade. conversei com você, eu li, penso bastante sobre ela. Eu acho que realmente ela traduz muito do que a gente sente mesmo de realidade, da existência de uma inteligência superior, de um plano de Deus para a Terra, para nós, né? Para nós seres humanos. Eu acho que realmente ela expressa tudo isso. Tenho procurado não decorá-la, mas eu ainda não consegui me livrar do Pai Nosso. Eu rezo o Pai Nosso sempre. Ah, tudo bem, Mantenho o tá? Pai Nosso. Ele me fala mais ao coração, entendeu? Eu não Uhum. sei se é pelo hábito, Uhum. né? Mas o Pai Nosso me fala mais ao coração. Embora eu tenha me aprofundado na invocação, eu tenho meditado bastante sobre a invocação. Obrigado, Ione. Uma invocação, um trabalho, ela não elimina a outra, né? Mas ela amplia. E é muito natural que a gente tenha realmente uma afinidade com aquilo que nós já conhecemos. Esse trabalho de o curso de meditação, na verdade, ele chama Disseminação da Grande Invocação. Então, o curso de meditação está dentro desse trabalho maior, né? Que é divulgar essa grande invocação. Para que daqui a 30, 40 anos as pessoas possam realmente ter a grande vocação, como temos hoje o Pai Nosso. Então, é só a parte do trabalho. Esse é um trabalho feito de forma metódica, né? Metódica que eu falo, é porque realmente foi planejado, existe o tempo que ele ia agir e existe o tempo também que vai frutificar. Então, nós estamos ainda plantando, né? Inclusive, na próxima semana, a gente vai ter uma palestra sobre nos moldes, né, via Zoom, na sede da fundação. Vamos melhorar o som, mas vamos falar sobre mais uma parte da grande vocação, que é a divulgação, que é a descida das luzes, e que vai ser ministrada pelo nosso colega Aurora, nós vamos divulgar ainda. Então, esse trabalho nós estamos plantando para que daqui a uns anos as pessoas falem assim, olha, eu tenho hoje a grande afinidade com a grande vocação, né? Esse é o processo mesmo, tá bom? Acho que está bem tranquilo. Se alguém quiser compartilhar mais sobre isso, fiquem à vontade. Eu gostaria, sim, Adalto. Eu não sei se foi falado, porque eu perdi umas aulas aí, sobre as 3 estrofes da grande invocação. Porque nós estamos divulgando a terceira estrofe da grande invocação, que foi dada em 1945. Mas antes disso, em 1940, nós temos uma estrofe grande, são várias estrofes, que é também chamada a grande invocação, e antes de 1940, nós temos uma outra estrofe. Então, todas elas compõem a grande invocação, que foi sintetizada nessa grande invocação que foi dada em 45.
Por que que eu estou falando isso? Estou concordando e acrescentando o que a Adalto falou, porque o nosso trabalho, o nosso encontro de meditação consciente é exatamente para que nós possamos difundir a grande invocação. E nós acreditamos, Ione, que você está prontinha para receber essa invocação. Como também o Adato falou, não é questão de substituição, mas é questão de evolução, de consciência, né? O Pai Nosso, eu também rezo Pai Nosso sempre, mas é mais devocional, não é um aspecto tão consciente e tão invocador, que a grande invocação o é. É uma invocação que você pede e tem certeza que você vai receber. Por isso, nós a utilizamos para o grupo, para a humanidade, e não para nós mesmos. É só um adendozinho que eu acho que é importante a gente relembrar disso. Eu quero fazer um adendo aqui, se permitem, em relação às nossas experiências nesse campo de oração e de invocação. Cada era tem um objetivo próprio de evolução, de consciência. Na era de Ares, nós tivemos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Há uma oração que nos leva a uma consciência do indivíduo. O Senhor é meu pastor, ele me guia, ele me protege. É eu com ele. Era de peixes, nós demos um avanço nisso. Aí veio o Pai Nosso. Já não sou eu sozinha, é eu e uma coletividade, né? Então é Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Já saímos num um patamar a mais de consciência, digamos assim, de como nós agimos no mundo, como nós vamos evoluindo como humanidade como um todo. A Era de Aquário já nos traz a tarefa de dar mais um passo além, um passo a mais de ganho de consciência. E aqui nós invocamos não para mim, não para meu grupo, mas para toda a humanidade. Então, o contexto Aurora não é e o Adalto não é substituir, é ir avançando, ir evoluindo. Nada impede que façamos algumas vezes o Salmo 23, algumas vezes o Pai Nosso. Nós estamos caminhando um pouquinho mais, nós estamos avançando para a Era de Aquário, que é a consciência de humanidade una. Nisso, a grande vocação tem seu papel fundamental. Obrigado, Sônia. Como eu disse no começo, né, nós falamos sobre a grande vocação no começo das nossas aulas, bem no comecinho, no meio da verdade, e agora nós estamos concluindo, fechando a sétima aula praticamente, com essa compreensão maior dessa expansão de um passo a mais, né? E nós temos a consciência que essa plantação vai se frutificar ao longo do tempo, né? Daqui chegará um momento que nós teremos uma religião que todos vão entender o propósito desse processo maior, que é o plano de Deus, que é o plano divino, né? Então nós vamos, não vai ter só uma religião, mas todas elas vão entender a origem da verdade de cada uma delas, né? Porque nós somos uma multiplicidade, não é uma unicidade cinza, mas somos uma multicor, né? A expressão de Deus. Então, nessas religiões, todas elas entenderão esse processo que é falado na grande invocação e assim por diante, dentro desse plano divino que é lindo de conhecer, vamos dizer assim, né? E aí, acho que é só este fala sobre a grande invocação. A gente pode falar mais um pouco. Vamos seguir, porque hoje não terminar hoje a sétima aula, porque nossas próximas aulas serão um livro que sintetiza algumas coisas mais que nós estudamos hoje. Nós estudamos ao longo desse curso. Você pode ler, Sônia? Você começou a falar aí? Ok, tranquilo. Por meio da meditação, da oração e da invocação, as energias divinas podem ser liberadas e colocadas em atividade. Homens e mulheres de boa vontade de muitas religiões e nações podem unir-se no serviço mundial, trazendo coragem e força espiritual
a um mundo conturbado, pois tem o poder de afetar os acontecimentos mundiais por meio de uma invocação concentrada e unida. O conhecimento desse fato, aplicado cientificamente, pode ser um dos grandes fatores libertadores da humanidade. E aí segue o texto da grande vocação. Uhum. Para ele também agora? Ah, não, acho que eu coloquei ele só para poder simbolizar e. Ah, Desculpa, ok, eu coloquei só para perfeito. simbolizar, mas o importante mesmo é o que você falou, tá? Aqui nessa sequência de frases, eu quero destacar a questão do aplicado cientificamente. A Aurora comentou em relação ao Pai Nosso, que é algo mais devocional, mais talvez ligado ao nível emocional da nossa existência. E aqui a grande vocação é aplicar no nível da mente. Nós buscamos, o mais possível, realmente visualizar o que nós estamos falando para que essa energia crie formas de atuação prática aqui na Terra, no meio de nós. Por isso que é científico, é algo de mente e não mais de emoção. Isso que eu gostaria de destacar e deixo aberto para que os demais colegas aí que estão tão quietinhos, né, o Plínio, a Sandra, a Lavínia, falem alguma coisa. Animem-se a partilhar ideias e dúvidas também, é importante. E vou só complementar rapidamente, porque a gente vai procurar a grande vocação, até no meio nosso de estudo, existem assim algumas frases que elas mudam com o tempo, mas a intenção foi a tradução dela, que é do inglês, algumas pessoas ao longo do tempo foram tendo compreensão diferente ou vai ajustando a melhor linguagem do seu país. Então, pode ser que uma frase ou outra mude, alguma palavra, mas daqui a um tempo ela vai ter a mesma conotação do Pai Nosso, né? Todos, quando tiver mais divulgada, ela vai ser única, né? E vai ter o significado que ela busca trazer. A tradução é sempre difícil, até mesmo quando o mestre tibetano inspirou aquela servidora que foi materializar a grande vocação, foi um processo, dizem, né? Que foi um processo bem trabalhoso, uma purificação muito importante para que o entendimento dela não fosse perdido, que não fosse contaminado com aquelas nossas ideias e nuances humanos. Então, assim, ainda assim, existem algumas pequenas alterações que a gente vai ver em um grupo, um outro, né? E é isso. Sim, Adalto, então eu vou te pedir licença, porque só tem duas versões da grande invocação que são usadas ou que devem ser usadas corretamente. Uma foi a versão inicial, né? E depois, em relação, principalmente quando fala as mentes dos homens, as mentes humanas, então a própria escola arcana é que fez essa mudança. As outras mudanças não são compatíveis com o ensinamento correto, tá? Então vamos ter cuidado para não ficar fazendo uma oração que não está adequada com os ensinamentos do mestre tibetano. A gente considera que a escola arcana, ela colocou a parte em inglês, né? E a tradução, ela foi feita aqui pelas as instituições aqui no Brasil, a Fundação Cultura Avatar. Não? É diferente? Não, não. A original foi feita em inglês na Escola Arcana de Londres, né? E aí veio para o Brasil com o Dr. Jaime Treig fazendo as traduções, certo? Em um determinado momento, eu não lembro que período que foi, a gente já usava essa meditação original, a grande invocação, e aí acharam-se por bem que, por exemplo, quando fala da raça humana, então eles resolveram mudar para a raça dos homens, porque Sim. estava fazendo uma, vamos dizer assim, uma retirada das mulheres. Então a escola arcana aderiu a isso.
tá? Então foram só essas duas que estão Ok? Uhum, indicadas e orientadas pela escola. Não uhum. sei se o pessoal sabe o que é a escola arcana, né? A escola arcana é uma escola esotérica de fase intermediária e que está preparando os discípulos para o reaparecimento do Cristo, tá? E é todos os ensinamentos do mestre tibetano, que já foi falado aqui, que foram trazidos por Alice Bailey. Sim, Aurora, é exatamente esse ponto que eu queria colocar, porque se a gente olha em várias, na literatura mesmo, por exemplo, hoje nós falamos desde o ponto de luz. Uhum. Depois mudou-se para do ponto de, era do Não, ponto de não luz. mudou. A escola arcana não mudou isso, não. Então fomos nós que mudamos. Foram, fomos Exatamente. nós, tá? Antigamente falava assim que cele a porta onde mora o mal. Depois foi mure-se, né? Então são esses Sim, pequenos detalhes inclusive ajustados. fomos nós próprios da Fundação Universidade da Luz que nós adequamos essa parte aí, mas ela não foi publicada nem nada com autorização da escola. Uhum. É Então, importante que todo mundo saiba disso. sim. Esses são os É, nuances que às vezes acontecem, né? Porque tem em Portugal, tem em outros locais, tem a língua portuguesa. Então, pode se encontrar, igual essa meditação do lado aqui, eu coloquei propositalmente, ela é um pouco antiga, diferente do que nós falamos hoje. Pequenos detalhes, né? Só para poder abrir realmente essa discussão, para que ele fale assim, olha, mas é do ponto de luz ou desde o ponto de luz? É que flua luz ou aflua luz? Eu já Encele a tentei porta te ou mude-se a porta? explicar aqui, ó, do ponto. Então, de onde vem? Então, numa reunião com uma das maiores astrólogas aqui do Brasil, a Lúcia Helena, ela comentou que deveria ser desde o até, não do, né? Então nós achamos coerente, mas isso aí não é uma versão que foi dada pela escola. É isso que eu estou querendo que vocês entendam, é uma tá? adequação de tradução para um outro idioma. Exatamente. Tá? Isso, exatamente. Então é isso, entendemos e ótima explicação. Vamos seguir em frente. Eu Tá posso bem. fazer uma pergunta? Sim, Plínio, por favor. Pode, claro. É, quando eu digo, a Ione colocou ali a questão do Pai Nosso, né? Eu vou ver se eu não vou falar uma bobagem, justamente para poder esclarecer. Eu penso que o Pai Nosso, ele é numa perspectiva mais individual, mais nossa, particular. E a grande invocação já é uma coisa mais abrangente, já sai de mim e vai para o outro. Eu só queria saber se é isso mesmo, se é esse pensamento, se não é. Eles são complementares, né? A oração do Pai Nosso mais a grande invocação, como diz aqui, né? Por meio da meditação, da oração e da invocação, as energias divinas podem ser liberadas e colocadas em atividade. Então, elas são complementares. Mas a minha questão é essa, né? O Pai Nosso é numa perspectiva mais individual, a oração é numa perspectiva mais individual, e a grande vocação, ela tem um papel mais abrangente. Entenderam a minha pergunta? Entendemos sim. Eu gostaria, a Sônia até respondeu ela no começo, falou, né, de forma. Sim. é, mas a Aurora pode falar um pouquinho mais, que eu também tenho a resposta, mas eu queria que a Aurora falasse que ela tem um trabalho importante sobre esse livro, um estudo importante sobre a meditação. É, assim, não tem muita diferença do que nós acabamos de falar, né, Plínio? Exatamente. O Pai Nosso como já foi falado pelo próprio Adalto e pela Sônia, é uma oração da era pisciana. É uma oração em que nós tínhamos aquela devoção e comunicávamos apenas com o eu interior, Sim, né? E sim. agora, na era de Aquário, nós comunicamos tanto com Deus transcendente como Deus imanente. E Ah, é tá. uma oração mais mental, já partindo então para o plano búdico, que é um pouquinho mais Uhum. elevado. Sim, Mas assim, é tudo isso aí que vocês falaram, tá bom? perfeito. Eu acho também, né, gente, que é bom lembrar que cada uma das estrofes da grande vocação, elas foram dadas à humanidade de acordo com a necessidade da humanidade naquele momento. Então,
Porque a primeira estrofe, que é as forças da luz, então estava pedindo uma iluminação. Depois, a segunda estrofe, né, veio também Que desça, atendendo a Senhor, uma da... necessidade, né, que desçam os senhores da liberação. E depois a grande invocação. E o Pai Nosso também foi dado de acordo com a necessidade que a humanidade estava precisando na época. Uhum. Então, o plano de Deus, né, ele vai atendendo, né, o objetivo é atender, dar um instrumento para a humanidade, né, uma oração, que a humanidade possa invocar ou orar algo que ela está precisando naquele momento. Então, o Pai Nosso, por exemplo, ele pede o pão nosso de cada dia, né? Então, quer dizer, tem a ver com uma coisa mais concreta. Agora, os anseios da humanidade, né, de acordo com a evolução espiritual, são, é, vamos dizer assim, anseios mais elevados, mais espirituais. Então, vem a invocação, né, invocando luz, amor e poder. Então, isso daí eu acho que é bom levar em consideração também, né? Uhum. Excelente, Obrigado, Edith. Edith. A Aurora, você queria falar, manifestar? Não, eu falei que foi excelente ela ter lembrado disso aí, e também a gente fazer essa analogia com os corpos, né? Então, trabalhou-se primeiro o corpo físico, depois o emocional e depois o mental. Isso foram uma sequência de ensinamentos que, vamos dizer, Shambhala liberou para que atendesse às necessidades dos humanos, né? Então, Obrigado. assim, acho que ficou bem interessante essa conversa nossa. Ótimo. Eu vou passar para o próximo slide, mas eu vou só relembrar nossos colegas aqui que a gente tem, posteriormente, vai ter um compilado sobre a grande vocação, né? É um estudo que está sendo preparado de vários pontos da literatura de Alice Bailey, mestre tibetano, para que a gente tenha essa compreensão maior sobre a grande vocação. Então, esse slide. É bem pequenininho, eu vou ler para a gente. Ninguém pode usar essa invocação ou oração para evocar a iluminação e o amor sem causar mudanças poderosas em sua própria vida, atitudes e propósitos. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu acho que esse slide é bem simbólico, porque nós sabemos bem que a energia segue o coração. E a partir do momento que das suas palavras saem propósitos de amor, de poder e de luz, até o ambiente que a gente frequenta, ele é influenciado. É, nesse compilado da Grande Vocação, ele começa falando se a humanidade tivesse a compreensão correta do correto uso da Grande Vocação, com seu poder e com a consciência plena de sua ação, a humanidade como um todo já teria dado um salto em sua evolução. Então, se nós aqui estudando tivermos esta consciência desse processo que a invocação faz em nossas vidas e ao nosso redor, nós também, certamente, como fala o mestre, daremos esse salto de compreensão e conscientemente, né, de evolução de nossa consciência. Então, por isso nós falamos tanto, voltamos tanto e estudamos tanto sobre essa grande vocação. Alguém quiser comentar sobre esse slide? Se não, nós vamos ao próximo. Quem pode falar isso para a gente? Edith? Até colocou o óculos aí, O acho que é isso efeito, mesmo. não, fica melhor sem óculos. O efeito da invocação e da oração individual sobre a demanda por luz e amor aumenta imensamente quando há um reconhecimento consciente
e uma relação mental diária com aqueles que pronunciam a invocação quantas vezes quiserem no momento apropriado. O vínculo estabelecido a cada dia através dessa invocação mundial formará um triângulo iluminado. A união da força conjunta de indivíduos e grupos concentra a potência desta oração de tal forma que ela ergue em todo o mundo uma rede de luz e amor. Eu acho que esse slide está fechando toda essa discussão que a gente já fez, né? Já conversou até agora. O poder dela, né? E essa, essa relação que ela estabelece, que é uma relação mental, né? Com todos aqueles que pronunciam. Então, o pronunciamento da grande vocação por um grande número de pessoas vai criando uma egrégora, né, no planeta e vai estabelecendo um vínculo, né, e vai formando esse triângulo iluminado, né, que é luz, amor e poder, que é representante também, que mais tarde a gente vai ver daqueles três grandes seres que ajudam o Cristo, né? Que Exatamente. cada um é responsável por por isso que é invocado, pela luz, pelo amor e pelo poder, né? E formando essa grande rede que ela é extremamente necessária nessa preparação da vida do Cristo, né? Porque a gente sabe que o Cristo vai pronunciar a grande vocação quando ele vier. Só que essa grande vocação não é exatamente essa que a gente fala, porque essa foi uma tradução, né, que é, o mestre tibetano conseguiu, né, passar para a Alice dele para que a gente pudesse, né, a humanidade pudesse ter um entendimento maior do significado dessa invocação, né? Então, eu acho que é isso. Se Excelente. alguém É, tiver eu mais. quero, sim, eu acho que é muito importante você ter colocado essa triangulação, lembrando, né? Talvez os novatos não tenham isso em mente, que essa triangulação são os três aspectos de Deus, né? Então, são os raios que realmente caracteriza a unidade manifestada na Trindade: luz, amor e poder. Luz, terceiro raio; amor, segundo raio; poder, primeiro raio. Então, é importante ter isso em mente, que essa triangulação que foi falada representa, então, a trindade que foi descida através da unidade. Obrigado, Aurora, essa complementação. Ó, temos alguns slides na frente ainda. Esses slides ele fala, inclusive, dessa triangulação, fala, né, da descida. E eu acho que não precisa da gente correr, né? Eu acho que tem ainda mais material para uma aula. Então, a gente pode, na próxima aula, finalizar. São uns 4 slides aproximadamente. O tema é importante. E eu proponho que a gente ou leia mais um, ou a gente passa a parte meditativa. O que que você acha, Aurora? Edith? Faltam 15 minutos ainda? Eu Eu vou ler acho que mais um. pode ler mais um slide. Tá, então vamos ler isso aqui. Quer que eu leia? Pode sim, Edith. A grande invocação proclama o destino e o plano para a humanidade da era de Aquário. É em si mesma uma oração, uma invocação e um meio de alinhamento que proporciona o influxo espiritual direto dos planos elevados para o próprio coração da humanidade. Na aparente simplicidade deste mantra, é delineado o papel crucial da humanidade dentro do plano divino. Um papel que ela assumirá quando atingir sua posição insubstituível
como membro inteiramente ativo do triângulo planetário, que também inclui Shambhala, o centro onde a vontade de Deus é conhecida, e a hierarquia, o centro do coração e o ponto focal para o amor divino. Aí ela, nesses slides aí, vai continuando falando, né, da importância dela, né, e eu acho que a ênfase maior aí é porque o plano divino ele só se concretizará através da humanidade. Não tem jeito dele ser realizado de outra forma. Então, a grande vocação é assim, um instrumento que foi dado à nossa humanidade para que a gente cooperasse para que esse plano fosse gradativamente sendo implantado no planeta, né? Então, é a pessoa que vê fala, é uma oração, mas à medida que ela vai sendo pronunciada, né, ela vai trazendo esses efeitos que são inerentes a ela, né? E é a vontade de Deus que vem lá de Shambhala, né? E o triângulo planetário, né? Que eu acho que aí está ativado a hierarquia, Shambhala, hierarquia e A qual que é humanidade. o? A A humanidade. humanidade. Shambhala, hierarquia e humanidade, né? Shambhala, Cristo, hierarquia e a humanidade. Então, é nossa responsabilidade utilizarmos isso que já nos foi dado, né? Facilitaram o nosso trabalho, né? Quer dizer, deram a chave, né? Agora a gente utiliza se a gente quiser ou não, né? Então, por isso que ela está sendo tão divulgada, esse curso, né, está sendo feito com o objetivo de estudá-la, clareá-la e saber da importância dela para a nossa humanidade. Obrigado, Edith. Acho que fechamos aqui uma parte e existe ainda outros pontos para nós continuar, fechar a grande invocação. Tem mais 3, 4 slides. Nós vamos finalizar na próxima aula. E se alguém tiver algo mais a comentar e perguntas, questionamentos, ainda está aberto ainda, né, o nosso espaço. Se não, nós vamos dar prosseguimento agora à parte da meditação, para finalizar. Aurora, você tem condições de fazer meditação? Está com ela disponível? Quer que a gente faça? Está fechado o seu microfone. Vamos manter o que foi combinado no início mesmo, eu faço. Obrigada. Então, tá ótimo. Vamos então sentarmos numa posição confortável para meditar, com a coluna ereta, sem tensão, pés apoiados no chão, as mãos sobre as coxas, fechamos os olhos e nos afastamos do mundo exterior. Realizamos algumas respirações suaves, lentas e profundas, concentrando-nos na entrada e saída do ar. A cada inspiração, sentimos a própria vida penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos nosso corpo relaxar. Tomamos consciência de cada parte do nosso corpo e, ao fazê-lo, sentimos as tensões desaparecerem.
Levamos a nossa atenção agora para os nossos pés. E se houver alguma tensão, a liberamos. Em seguida, direcionamos nossa atenção para as nossas pernas. E se observarmos alguma tensão, também a liberamos. Fazemos os mesmos com os nossos quadris, nosso abdômen, nosso tórax. Vamos até nossos braços e nossas mãos, nossos ombros e nosso pescoço. E finalmente a nossa cabeça. Se tiver alguma tensão, liberamos. Agora, dirigimos nossa atenção para nosso corpo emocional. O visualizamos como se fosse um lago de água cristalina, tão tranquilo que a lua pode se refletir perfeitamente em suas águas sem nenhuma distorção. Sentimos que todo o nosso corpo emocional está sereno e serenando cada vez mais à medida que seguimos respirando suave e ritmicamente. Agora elevamos a nossa consciência ainda mais, até alcançarmos o nosso corpo mental, onde vamos aquietando à medida que vamos tranquilizando os nossos pensamentos através das respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, simplesmente o deixamos passar. Agora, fazendo uso de nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. E acima do topo da cabeça, visualizamos uma estrela grande, resplandecente, que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se fundem, representando a personalidade alinhada com a alma. E pronunciamos suavemente a palavra sagrada por uma vez. Inspiramos. Om. Passamos agora uma pequena pausa, conscientes da luz e da energia da alma, como ponto central na consciência. Assim, mantendo a mente firme na luz, vamos meditar por alguns momentos sobre o seguinte pensamento semente: que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida
e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça, que todos os homens amem. Examinemos primeiro as palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior dessas palavras. E ao mesmo tempo vamos responder a seguinte pergunta: o que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra e se o amor fosse a energia que relaciona toda a humanidade? Vamos realizar o processo de distribuição energética. Visualizamos então o fluxo e a precipitação da energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado da nossa alma até o ponto mais baixo da manifestação física. Paramos por alguns momentos para refletir sobre as formas e meios de empregar as energias invocadas em todos os domínios da vida humana, em todas as partes do mundo. Finalmente atuando como um canal de transmissão de energia e como um ato de serviço à humanidade, derramamos as energias liberadas durante a meditação. Ao pronunciarmos a grande invocação, vamos visualizar a luz, o amor e o poder, irradiando e inspirando a consciência humana. Inspiramos desde o ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano na Terra. Mantra Om
suavemente por 3 vezes. Inspiramos. Om. Inspiramos. Om. Inspiramos. Om. A meditação terminou. Movimentando o corpo físico, o pescoço de um lado para o outro, as mãos, os braços. Ao se sentir totalmente despertos, vamos abrir os nossos olhos e desejar uma semana maravilhosa para cada um de vocês, esperando encontrá-los aqui